Olá, gente, graça e paz a todos. Com vocês, Gotas de Sabedoria. Pessoal, cotidianamente, eu tenho recebido diversas perguntas relacionadas à pregação. A primeira delas é a definição do que é pregar, do que é uma pregação. Eu poderia dar aqui algumas definições teóricas, técnicas, entretanto, a definição que eu vou dar é uma definição mais prática do que realmente é a pregação ou o pregar. Pastor, o que é uma pregação? A pregação se define a partir de 3 pontos: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto que foi lido e o texto que foi explicado. Portanto, toda pregação ela deve estar fundamentada nesses 3 fatores. O pregador tem que ler o texto, explicar o texto que foi lido, fazer a exposição do texto que foi lido, usar das regras de interpretações em relação àquele texto e, posteriormente, aplicar este texto, fazer uma ponte de contato entre o texto lido e explicado com aqueles que estarão ouvindo este pregador. A segunda pergunta que costumeiramente eu recebo é: qual a maior dificuldade de um pregador, de uma pregação? A maior dificuldade é manter a unidade corporal do sermão. O que seria isso, pastor? Todo sermão, ele deve ser construído a partir de um começo, de um meio e de um fim. Todo pregador deve ter uma linha lógica, racional, tá certo? Da sua pregação. Então, quando falta esta unidade corporal na pregação, as pessoas acabam não entendendo o que realmente esse pregador tentou passar como mensagem a elas. A ideia não fica clara, a informação não é uma informação com clareza. Portanto, toda pregação deve ter um raciocínio lógico. Todo sermão deve ter um começo, deve ter um meio e deve ter um fim. A terceira pergunta que cotidianamente também eu acabo recebendo é esta: o que é uma mensagem relevante? Qual é a relevância de um sermão? Todo sermão relevante, ele tem que ser um sermão que não deve servir apenas para o momento do culto, mas todo sermão relevante, ele serve, ele vai ter utilidade pós-culto. O que seria esse pós-culto? Existem muitas pregações, muitas mensagens, que elas têm utilidade apenas naquele momento do culto, causando algumas reações no público que a ouve para aquele momento. Este sermão não é o sermão relevante. O sermão relevante é aquele que, mesmo ao final do culto, a mensagem, ela continua, de alguma forma, falando ao coração daquela pessoa que ouviu. E no cotidiano desta pessoa, aquilo que ela ouviu naquele sermão será colocado em prática. Ou seja, é nesse momento que a pregação ela passa verdadeiramente a ter um efeito na vida da pessoa que ouviu. Então é pós-culto
que tudo aquilo que esta pessoa ouviu no sermão será posto em prática no seu cotidiano. Esta é a relevância de um verdadeiro sermão, de uma pregação que realmente tem um significado para o contexto, para a realidade e o cotidiano daqueles que a ouvem. Portanto, é importante que o público lembre mais da mensagem do pregador do que até mesmo do pregador. Talvez as pessoas que ouvem a mensagem, elas se esqueçam do nome do pregador, se esqueçam da aparência do pregador, mas elas nunca se esquecerão da mensagem desse pregador. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sino para que vocês possam estar acompanhando, tá certo? O conteúdo e os vídeos do nosso canal. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.